Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, que coisa linda, que coisa linda que Jesus está fazendo. Que coisa linda que Jeová está fazendo. Que coisa linda, que coisa gloriosa, que coisa poderosa o Senhor está fazendo neste lugar. Que renovo, Jesus! Que mover, Jesus! Receba o mover de Deus. Receba o mover dele. Receba o mover. Receba o mover. Receba o mover. Receba o toque. Receba o toque. Receba o toque. Receba o toque. Recebe o toque. Recebe o toque. O renovo na tua vida. Jesus! Jesus! Meu Deus! Irmão, há uma bandeja aqui. Há uma bandeja aqui nessa noite. E essa bandeja está cheia de envelope. Ela vai depois. Ande canta. E o anjo está passeando agora. Ele está passeando com envelope na mão. Arefaio, aquele que crê, recebe aí agora. Recebe aí agora. Recebe aí agora. Recebe aí agora. Recebe o envelope da mão desse anjo. Ande canta lá fora. Deus, obrigado, Senhor. Que presença, Jesus! Obrigado. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é justo. Aleluia, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, coisa linda, coisa linda, Pai. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Que renovo maravilhoso! Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Que refrigério, Jesus! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que presença! Glória. Que presença, Oh, Pai! meu Deus. Quem resiste, meu Pai? Ninguém resiste, Senhor, a tua presença. Ninguém resiste, meu Pai, o teu poder. Aleluia. Que presença, Jesus! Jesus, O Senhor se fez presente. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, meu Pai. Obrigado. Fica conosco. Que leveza, Jesus! Fica conosco, Senhor. Que suavidade, Jesus, a tua presença! Que maravilha, Jesus! Oh, Senhor! Obrigado, Jesus! Coisa rica, Jesus! Estava aqui até amanhã, querido. Tranquilo. Meu Deus, coisa linda, meu Deus. Coisa gostosa, Jesus. É, minha esposa. Mamônica, Coisa rica, meu Deus. Coisa querida, boa. você recebeu uma vitória muito grande aqui.
Glória a Deus. Nessa noite. Eu creio, Jesus. Eu vi um varão de fogo do teu lado e ele começava a te envolver num manto de mistério. Aleluia, Jesus. Minha irmã, Glória a Deus. Deus vai te usar profundo. Eu creio, Pai. Eu creio. Deus vai te usar com poder muito grande, meu irmão. Mas a inveja vai ser muito grande contra a tua vida. Ninguém dá nada por você, amado. Senhor quer que você abra a sua boca. Abra a sua boca. O Senhor não te quer calado por nada, amado. Adore a Ele. Adore a Ele, amado. Jesus tem muitas bênçãos para te dar. Muitas vitórias Ele tem para te dar. Eu creio. Ele quer que você abra a sua boca lá na sua congregação. Ele não quer que você fique calada naquele lugar. Quando Ele mandar tu abrir a tua boca, abre, porque Ele responsabiliza por você. Porque não é você que fala, quem fala é o Espírito de Deus na sua boca. E muitos não acreditam. E muitos não dão crédito que Deus te usa. Na Xandecaias. Deus está aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Pai, olha, amada, Deus vai te levar num lugar aonde você nem imagina ir. Deus vai te levar. Aleluia, Deus vivo. E lá tu vai falar do amor dele. Deus de mistério. Tu vai falar do amor dele. Através de você, essa pessoa vai vir para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Querido, o tempo todo, o anjo estava te visitando. Estava te visitando desde o começo. Tinha um varão de fogo do teu lado. Aí onde você estava sentada, tinha um anjo do teu lado, te contemplando. E o Senhor falava comigo, vou usar ela muito nessa terra. Glória a Deus. Mas eu quero que ela abra a boca dela. Minha irmã, quando Deus te mostrar algo na tua congregação, não leve para casa. Glória a Deus. Não engula as coisas do Senhor. Meu Deus. Seja corajosa. Glórias ao teu nome. Entrega, minha irmã. Aceite quem quiser aceitar. Ouça quem quiser ouvir. Mas tem que ser dito. Tem que ser dito e entregue. Porque senão a gente paga preço, minha irmã. A gente é cobrado pelo Senhor. Na Xandefai. Quando o nosso irmão aqui, querido, Glória a Deus. estava pregando, o Senhor me mostrava uma cachoeira. E aquela cachoeira começava a espalhar aquela água dentro da igreja. Oh, glória! E o Senhor falou, estou renovando a minha igreja. Estou renovando a minha igreja. Irmão, uma presença tão forte aqui. Há uma presença tão forte aqui nesse altar que dá vontade de pular, dá vontade de dar rajada de língua, né? Dá vontade, irmão. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ninguém dá nada por esse lugar. Aleluia. Ninguém dá nada por esse lugar. Glória a Mas Deus. é aqui que Ele está. Porque Ele não vê boniteza não, irmão. Ele fica no lugar onde é simples. Porque Ele é simples. Ele é humilde. E Ele é manso. Aleluia. Presbítero Júnior, amado. Glória a Deus. Tu és um homem de Deus. Aleluia. Tu és um vaso do Senhor. Tira mais a tua timidez. Tira mais o teu medo.
Deixa Jesus te usar da maneira que Ele quer te usar. Não é como você quer não, meu irmão. É como Ele quer te usar. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Fala aquilo que Ele colocar no teu coração, meu irmão. Fala, porque Ele é contigo. Ele é contigo. Você não veio aqui à toa. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele precisava falar com você. Obrigado. Irmão, vigia também. Vigia com as amizades. Vigia com aqueles que conversam com você. Vigia com aqueles que botam a mão no teu ombro e diz que te ama. É mentiroso e é falso. Ande com pessoas verdadeiras, com pessoas espirituais, porque você fazendo isso, meu irmão, você tenha muito ganhar de Jesus. Muito mesmo. Amém, meu irmão? Deus é contigo. Juliano, ele é da igreja? Jesus vai trazer, varão. Eu vi Juliano na igreja com a Bíblia na mão, e paletó e gravata. Mas o Senhor falou comigo: depende do seu esforço e da tua caminhada pela vida do Juliano. Porque se tu fazer isso, tu vai ter uma surpresa muito grande. Tu vai ver o teu irmão entrando já com a Bíblia na mão. Sabe por quê? Porque ele tem chamada de Deus. É escolhido do Senhor. E vai ser um atalaia na mão de Jesus. Senhor, Obrigado, Jesus. Irmão, a hora já está passando. Mas a gente não pode levar para casa, irmão. Glória a Deus. Porque se a gente chegar em casa, o Senhor falou: por que tu não falou? Por que tu não entregou? Vai ser covarde? Vai ficar na covardia? Eu não te chamei para ser covarde. Eu te chamei para ser sincero. Desde o começo que o irmão estava pregando aqui, o Senhor falou comigo: vou dar um renovo à minha igreja hoje. aleluia, glória a Deus. E todos que estão aqui nessa noite estão recebendo algo da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Cada um está recebendo um envelope, irmão. Aleluia. Eu não sei o que tem nesse envelope, mas no momento certo, na hora certa, esse mistério vai ser desvendado na tua vida. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Engraçado, irmão, mal, quando você estava pregando, meu irmão, eu via letras formadas em ouro. Meu Deus. Glória a Deus. O rolo descia assim na tua frente, mas era tipo aquelas letras em ouro descendo. Deus. O Senhor falou que vai te dar uma grande prosperidade. Amém. Uma grande prosperidade você vai receber do Senhor. Tomo posse em nome de E Jesus. o Senhor quer que você não seja covarde, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Quando Ele mandar tu abrir a boca, tu abre. E lá, ó, é lá, ó, é lá. Ó. Porque lá está precisando, meu irmão. Lá está precisando. Tem pessoas lá que precisam ouvir a verdade. Aleluia. Ouvir o estreito mesmo. Andar no estreito. Porque tem pessoas lá, meu irmão, que está só a misericórdia e a graça do Senhor. Eu sei, irmão. É verdade. Nada que você está falando é mentira. Tem pessoa lá, meu irmão, que está brincando. Brincando com a Bíblia. Brincando com o Evangelho do Senhor. Achando que Jesus não está vendo nada. É verdade. Mas Ele te chamou para isso. Para tu ser a diferença naquele lugar. Aleluia. Eu creio. Ele quer que você fale a verdade, meu irmão. Seja para quem for. Para pastor, dirigente. Se tiver errado, está errado e acabou, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Não é verdade, igreja? Se tiver errado, está errado e acabou. Acabou. Obrigado.
Obrigado, Jesus. Quem somos nós para se contender com o nosso Deus? É verdade, Jesus. Obrigado, Senhor. Se ele falar que está em pecado e acabou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode enganar o pastor, pode enganar você, mas esses olhos aqui, ó, de fogo que está aqui presente aqui, não Aleluia, engana Senhor. não. Glórias a Deus. Aleluia. Não engana não. Você estava Obrigado, falando uma Jesus. coisa aqui importante, que sobre pessoas que diz que é crente, posas, foto indecente em redes sociais. Obreiros, obreiras, e ainda tem coragem de falar que Deus usa eles. Meu Deus. E eu falo assim, meu Deus. Aleluia. Aí você vai falar isso para um, irmão, você está falando demais, você está mentindo. Aí fala, estou mentindo? Eu mostro para você. Meu Deus. Irmão, a sensualidade está entrando dentro da igreja devagarinho assim, ó. É verdade. Ó, a porta está abrindo devagarinho assim, ó. O mundo está entrando devagarinho dentro da igreja. E aquele que está lá, não percebe. Por quê? Não tem visão. Glória a Não Deus. tem visão do Aleluia. céu. Está cego. Meu Deus. Está cego espiritual na casa de Deus. Meu Deus. Precisa abrir os olhos. Glória a Deus. Aleluia. Tu és um homem de Deus. Estou compreendendo. Tu és simples. Aleluia. Você nesse tipo assim que você é, Jesus te ama muito. Se agrada muito de você. Continue assim. Quando tu vê o teu irmão ali fraquinho, vai até ele. Amém. Levante aquela pessoa. Obrigado, Leve Jesus. uma palavra de conforto. Obrigado. Leve uma palavra de levantar, não de derrubar. Amém. Porque para derrubar tem um monte. É. Agora para levantar são poucos.